E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós faremos uma entrevista que deveria ter acontecido no ano passado, mas em função de compromissos, ficou alternada para este ano. Mas felizmente conseguimos e vamos conversar um pouco mais sobre turismo, tanto em São José do Sul quanto turismo regional aqui no Vale da Felicidade. Daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Bom, pessoal, boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde, Pedro. Senhor Marco Aurélio Coppetti, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, satisfação enorme poder estar participando desse programa, é uma honra muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês algumas informações. Ótimo. Primeira informação que nós vamos perguntar, Coppetti, como é que tu é mais conhecido? É Coppetti ou Marco Aurélio? Marco, como é que funciona? Tanto Marco como Coppetti. Eu prefiro Marco, eu sempre digo, Marco aproxima, Coppetti afasta. Fiquem à vontade para me chamar como Marco também. Então tá bom. Vou chamar de Marco, então. Marco, tu és hoje Coloca para nós direitinho a tua função no Sebrae hoje. Certo, eu sou gerente regional do Sebrae Sinos, Caí e Paranhana. O Sebrae ele tem divisões dentro do Rio Grande do Sul, são áreas, né, fechadas, né, são 9 regiões definidas, totalmente distribuídas, e cada área dessas, né, tem um gerente que gerencia, né. Então, no meu caso, são 43 municípios, que começa lá em Canoas e vai até Três Coroas, pega toda a região do Caí, até Barão lá em cima, e para o lado do Paranhana vai até Riozinho, uma área de 43 municípios, é onde eu gerencio, né. O Sebrae é todo descentralizado, então, por isso, cada região dessas tem uma vida própria, tem estruturas próprias, claro, orientadas todas para um sistema único em Porto Alegre, onde fica diretorias e áreas técnicas de meio, né? Tá certo. Há quanto tempo tu já estás no Sebrae? Eu vou fazer 20 anos no início do ano que vem. Então, há 19 anos no Sebrae, e desses 19 anos, praticamente 15 anos como gerente aqui da região. Tá certo. 15 anos como gerente na região, nesses três cargos. Nesse cargo, é. Com 40 e quantos municípios? 43 municípios. Então, todos os municípios do Caí, todos os municípios dos Sinos, de Canoas, né, até Santa Maria do Herval, e todos os municípios do Paranhana, os 6 municípios lá do Paranhana, lá do lado de Igrejinha, Três Coroas e tal. Tá certo. E aí, Taquara, nem falasse Riozinho, né? Pega ali para aqueles... Taquara, Rio Rolante, Riozinho, né? E nós trabalhamos assim, nós temos 3 unidades próprias, né? Uma fica em Canoas, a outra fica em São Leopoldo e a outra fica em Novo Hamburgo, né? São 3 unidades fortes que nós temos. E, além disso, nós temos 23 convênios com prefeituras, onde nós trabalhamos a Sala do Empreendedor, inclusive aí em Montenegro também, né? Onde nós damos todo o apoio técnico para o atendimento das micro e pequenas empresas na região. Então, são 3 unidades e 23 pontos compartilhados de atendimento que nós fizemos, além, claro, de toda a nossa rede digital, né? Que o portal e todas as plataformas que o Sebrae utiliza para se comunicar com os clientes. E bom, Marco. Oi? Boa tarde, Marco. Prazer em revê-lo novamente, né? Pedro Ivo, eu peço licença para fazer uma pergunta para o Marco, né? O Marco, nós estamos numa época atípica agora, por causa dessas Covids e coisas assim, né? E o que está se vendo o turismo, ele está se voltando mais para as regiões nossas mesmo. Então, como é que o Sebrae está vendo
essa atitude do turista em ficar mais na sua região. E está se vendo que isso está muito, muito vigente agora. E que bom isso. Que muitas vezes as pessoas aqui de Montenegro, de São José do Sul, conheciam lá o Nordeste, conheciam fora do país, mas não conheciam a sua região. Exatamente. O que nós podemos implementar nisso? Olha, essa é uma grande oportunidade que está acontecendo. Aliás, uma oportunidade única, né, que as regiões e os municípios precisam realmente tomar à frente e conduzir ações importantes para poder trazer o turista, né? O panorama do turismo no Brasil, exatamente no Brasil e no mundo, obviamente, né? O turismo é uma das principais indústrias de transformação econômica do planeta, né? Realmente é uma potência mundial, e aqui no Brasil, obviamente, a pandemia afetou muito, né, o nosso turismo. Foram dois motivos, a pandemia, né, e o dólar que disparou, né, o euro que disparou e praticamente proibiu as famílias de fazerem turismo de longas distâncias, né. Então o turismo ele ficou localizado dentro do país, né, uma oportunidade que, como tu disseste, muitos turistas não tinham um sentimento, né, de curiosidade de conhecer, né? Queriam conhecer outros pontos turísticos e não do Brasil. E aí tem uma série de fatores muito importantes, né? O Brasil realmente nunca tratou o turismo como devia ser tratado, como se trata na Europa, como se trata nos Estados Unidos, como se trata no Canadá, como se trata na Ásia, enfim, Singapura. O Brasil nunca teve, né, um projeto turístico robusto, né, de grandes investimentos, de comunicação, né, de comunicação de massa, de relacionamento, de conexão, né, com políticas públicas e iniciativas privadas, né, conectados com universidade, com centros de pesquisa, né, com toda a plataforma de marketing que precisa ter. O Brasil nunca teve, então foram criando ações isoladas, né, onde são os pontos mais atrativos hoje dentro do país. O nosso consumidor agora, o consumidor de turismo, ele se ressente muito dessa impossibilidade, porque ele tem condições, né, de fazer. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo turismo de curta distância, exatamente como tu disseste, né? É um turismo de bate e volta, como a gente fala, né? Primeiro que a renda dele, né, em função da inflação, diminui um pouco. Segundo, a questão do Covid. Terceiro, né, a questão do dólar. Então, ele precisa fazer um turismo de curta distância, isso é impositivo. E esse turista, ele é um turista qualificado. Muitos desses turistas viajaram já para fora, já foram para o Nordeste, enfim, são turistas qualificados. E que precisam e que desejam experiências novas, significativas, né? O turista não vai sair, por exemplo, o turista não vai sair de Porto Alegre, né, pegar seu carro, botar lá sua família dentro e vir apenas conhecer um município que não tem nenhum atrativo para ele. Não tem um bom restaurante no domingo aberto, não tem uma curiosidade, não tem um atrativo maior que segure ele e que consiga mantê-lo dentro dessa estrutura. Ele fica em casa, se precisar fazer. Não, ele vai sair para ter experiência diferente. Vai ter um bom restaurante local, né, com gastronomia local. Ele vai ter lá um centro de eventos que no domingo abre, tem artesanato e tem não sei o quê. Ele busca isso, né? Portanto, em função desse movimento, né, é muito importante o quê? Que os municípios e as regiões se atentem para essa excepcional oportunidade. Então, o que o município tem que fazer? Turismo é uma coisa séria, é um investimento sério. Se não tiver placa, se não tiver sinalização, se não tiver, eu costumo dizer, se não tiver um bombeiro de posto de gasolina, entendendo que aquele cara que está chegando ali é um turista, a coisa não acontece, né? Então, tem que ter um bom atendimento, tem que ter estrutura, tem que ter sinalização, tem que ter um ambiente atrativo, né? Tem que ter uma conexão entre poder público, né, e iniciativa privada. Não se faz turismo sem poder público e não se faz turismo sem empreendedores. Isso é muito importante, não se faz turismo. Precisa dessas duas forças, o poder público e os empreendedores para construir uma plataforma estratégica significativa para atrair essa massa importante de turismo. Só para fechar esse raciocínio, o Sebrae contabiliza hoje, a cada domingo de manhã, na 116, mais de 35 mil carros. Eu repeti a informação.
35 mil carros saindo de Porto Alegre em busca de novas experiências. E esse pessoal vai para onde? Vai para onde tem curiosidade, onde tem espaço, onde tem estrutura. Iam muito para Gramado, né? Mas Gramado saturou, né? Gramado hoje, o cluster Gramado, Canela ali, ele está realmente bastante condensado nas suas estruturas, e é muito difícil conseguir hotel, conseguir preços altos e tal. Então os clientes querem novas experiências. E aí é que entra a tua fala, né, da importância, né, dos arranjos produtivos locais, municípios, né, coredes, universidades, enfim, todas as forças, né, de governança que tem no município, nos municípios e nas regiões se unirem para criar essas plataformas estratégicas para atrair o nosso turista. Uhum. E nesse sentido, como tu sabes, é evidente, a governança de turismo aqui do Vale da Felicidade, eu não gosto de dizer o Vale do Rio Caí, nós aqui, que nós estamos falando de turismo, aí é Vale da Felicidade, né? Esse é o nome que nós temos que... Falando de turismo, temos que falar do Vale da Felicidade. E a governança fez através da Associação dos Municípios aqui, né? Um acordo com o SEBRAE para fazer os planos municipais de turismo, certo? E São José do Sul foi o que primeiro assinou, né? Com Isso o SEBRAE. Isso aí. O Plano Municipal de Turismo é uma peça técnica fundamental para que a gente possa pensar turismo no município. Sem ele, nem o Ministério do Turismo, o Ministério da Cultura, seja lá o Ministério, vão reconhecer aquele município como um município que tem uma base intencional, né, de construir uma estratégia de turismo. Então, o Plano Municipal é o primeiro passo. E nós, então, o SEBRAE, entendendo a relevância do CAI, entendendo a relevância da governança, entendendo a relevância da região como um potencial, né, atrativo turístico, nós iniciamos por isso, né? Nós chamamos toda a governança, todos os municípios, conversamos com a ANVARC, né, com a Associação dos Municípios e tal, e o SEBRAE, então, aportou um recurso importante, né, para poder construir o Plano Municipal de Turismo de todos os municípios que estão abrigados sobre o Vale da Felicidade. Esse foi um feito interessante, pessoal, tá? Eu queria dizer para vocês que são poucas regiões, assim, estruturadas que têm, na sua totalidade, Plano Municipal de Turismo. Até a gente não sabia. Quando a gente terminou o trabalho, para nossa surpresa, quando a gente foi apresentar internamente, a gente ficou sabendo, né, que nem a Serra Gaúcha, que é o expoente do turismo no Rio Grande do Sul, tem todos os municípios com Plano Municipal de Turismo. O turismo na Serra Gaúcha ele foi acontecendo de forma orgânica, como tem belezas naturais, como os municípios investiram muito recurso e tal, ele foi acontecendo de forma natural. Então, foi uma outra estratégia. Diferentemente do CAI, que não tem um recurso substancial para investir potencialmente, né, na atração turística, e precisa começar de baixo. E aí, então, o Plano Municipal de Turismo foi e é uma peça fundamental. Acredito que nós demos um grande passo, né, no Vale da Felicidade. Constituímos, de fato, uma estrutura técnica que dá para se chamar agora, né, de um vale, né, onde está se construindo uma estratégia de turismo para frente. E isso foi um dado importante. Todos os municípios aderiram, foram muito motivados pela ideia. Nós não tivemos nenhum entrave, né, de algum prefeito, de algum secretário, de um nível de governança que pudesse travar. Então, isso fortalece muito a governança, né, do Vale da Felicidade, que é um ponto fundamental, né, conexão, cooperação, né, enxergar o todo e não o meu município, enxergar o Vale como uma estrutura única e não enxergar o meu município. Eu percebo que nesse momento, né, desse primeiro passo que a gente deu, existe sim, né, uma maturidade de política pública que tem tudo para dar certo se a gente continuar caminhando, né, com os passos acertados no caminho dessa estruturação turística para o Vale da Felicidade. Pelo que eu entendi aqui, o pessoal dos municípios já entendeu que sozinho, o município, que são vários municípios pequenos que nós temos aqui no Vale da Felicidade, tem muitos municípios pequenos, os médio, um pouquinho maiorzinhos, são Montenegro e São Sebastião do Caí. O resto são municípios pequenos.
Um município pequeno, sozinho, não vai conseguir fazer muito turismo, não consegue fazer muita coisa sozinho. Então, precisa ter os outros, né? Exatamente. Precisa ter, porque vamos imaginar um turista saindo de Porto Alegre um domingo para ter uma experiência turística no Vale. Ah, eu vou citar um nome aqui, tá? Qualquer município, eu vou em São Pedro da Serra. Eu vou lá. Ele não vai lá. Ele vai passar por outros vários municípios. E se ele for lá, o município é tão pequeno que vai ter uma experiência, 2 experiências, ele vai sobrar tempo, eu preciso conhecer o resto. Então, e quando a gente fala de experiência turística, é conexão e cooperação. É assim que funciona. Vocês parando para pensar, todos os clusters turísticos, né, que estão hoje em evidência, vamos pegar Brasil, né, são clusters interconectados, né? Gramado, Canela, Rota Rural, tudo ali que tu pode imaginar, tudo conectado, tudo ali conectado. Tu sai dali, vai para Caxias, é conectado com aquelas, né, com Ana Rec, com não sei o que, com São Marcos, é tudo conectado, né? Existe uma conexão completa, né, na Serra Gaúcha que nos mostra, né, como uma experiência forte de que não se faz turismo sozinho. Você faz turismo compartilhando ideias, compartilhando experiências, né, e oferecendo para o cliente o melhor. Imagina o consumidor, o turista, poder sair de Porto Alegre e, cara, hoje eu vou conhecer, né, o Vale da Felicidade. Ele não vai conhecer São Pedro da Serra, São José do Sul, não vai conhecer Tupandi, não, ele vai conhecer o Vale da Felicidade. E aí ele vai ter múltiplas experiências positivas que vão fazer com que ele certamente vá retornar, né, no futuro próximo. Esse é o entendimento que a gente tem, Sebrae, né? Se constrói o turismo com forças, né, com conexão e com cooperação estratégica de direcionamento técnico para a vocação do turismo. Por isso, aquela última parte, depois dos planos municipais de cada município, dos planos municipais de turismo de cada município, daí o Sebrae fez o plano regional de turismo. Isso mesmo. A gente uniu todos os municípios, todo mundo com os planos municipais, e, bom, agora todo mundo já sabe pensar o meu, aqui, né, o meu município. Porque o plano municipal ofereceu o que para eles? Onde que estão os pontos, né, possíveis de turismo, né, os pontos possíveis que podem se virar atrativos, né, faz uma análise microeconômica da região, né, mostra a questão econômica, a questão do agronegócio, mostra os potenciais, mostra as fraquezas, né, olha, como é que o município vai pensar em turismo, né, se não tem placa de sinalização, se os restaurantes não abrem no domingo, se o comércio não abre no sábado de tarde nem no domingo, como é que é? Então, tem os pontos fracos, as ameaças que a gente traz, né, nesse plano municipal para o gestor público poder entender, né? E isso é importante. E feito isso, né, consensado esse processo, a gente parte para a segunda parte, qual é que é? Vamos pensar o todo agora, né? Todo mundo vem com a sua bagagem, né, senta e a gente pensa vetores estratégicos para o futuro. O que nós queremos ser o Vale da Felicidade? E aí começa a construir toda, né, essa macropolítica estratégica que vai definir os rumos do turismo daqui para frente, com a contribuição de todos os municípios. E isso foi muito bem conduzido, né? Acredito que a gente deu um passo importante, o segundo passo importante. E o que vem agora, bom, o que vem agora para 22, né, é construir as rotas, aí sim, vai haver, por isso que tem que ter conexão, gente, entendeu? Tem que ter conexão, porque uma rota começa no município, termina no outro, ou quais são as principais rotas, né? A minha é a principal, a dele é a principal, quem é? Então, começa a construir a questão das rotas, tem que entender onde é que estão os investimentos, né? Onde é que estão os investimentos para construir as rotas, né? Então, no poder público, vamos buscar projetos no Ministério da Economia, no Ministério da Cultura, no Ministério do Turismo, onde é que estão as oportunidades de recursos, porque a gente vai precisar de recursos, né, para poder estruturar, né? Então, aí que entra uma parte bastante técnica, né, que são as rotas, que são as discussões do ponto de vista de orçamento, de captação de recursos. O Sebrae ajuda bastante nesse processo, e isso é que está sendo preparado para 22, né? Nós entrarmos agora, de fato, numa área mais técnica, mais complexa, né, que é
definir, bom, e as ameaças, a gente vai ter que olhar as ameaças de cada município, né? Não adianta, eu não vou citar o nome, mas quero dizer um município que não é do CAI, tá? Que queria muito turismo, porque eu tenho turismo, porque eu tenho cascata, tem não sei o que, muito bem, vamos começar a fazer o trabalho. Primeiro ponto, nenhum comércio abre domingo e não tem nenhum restaurante aberto domingo. Aí fomos conversar com os empresários. Aí fica difícil. Não queremos. Acabou por aí, né? Terminou aí. Recolhemos o time. Quando vocês tiverem um outro pensamento, né, uma outra modalidade, não adianta querer fazer turismo. O município não faz turismo sozinho, ele precisa dos empreendedores. E os empreendedores precisam do município. Então, essa conjunção, né, de equilíbrio, de fatores importantes, de despertar, né, o interesse e as vantagens competitivas econômicas que o município tem adotando essa prática, é um caminho árduo, complexo, mas eu vejo, sinceramente, no Vale da Felicidade, que está semeado, né, essa perspectiva. E em curto prazo a gente vai avançar. Em 2022 o Sebrae já tem recurso para isso, já tem estratégia para isso, está tudo pronto, tudo preparado para nós iniciarmos aí com muita força esse terceiro eixo, digamos assim, de evolução do turismo na região. Que ótimo. Tu falaste há pouco que até o rapaz, o bombeiro, no posto de combustível tem que saber onde são os pontos turísticos. E tu sabe que eu passei por essa experiência no município, também não aqui do Vale da Felicidade, um município do... Onde é que foi aquilo? Até foi do Vale dos Sinos, um município de lá. Fui conhecer uma propriedade, fui tentar achar essa propriedade, que foi indicada por um pessoal de Porto Alegre. Disse, vai lá que tem negócio de artes, né? Muito legal, minha esposa, ela gosta muito disso também. Vamos lá. Chegamos na cidade, que ninguém sabia onde é que era. Não tinha bombeiro, não tinha nos postos, nos restaurantes, ninguém sabia onde é que era. Sinalização, nem pensar. Então, sinalização muito menos. Porto Alegre, alguém em Porto Alegre descobriu, não sei como, falou, minha mulher descobriu, vamos lá que é legal, tá. E como é que se faz para encontrar? Então, a pergunta agora, Copete, é como nós podemos evitar, aí entra, claro, né, o poder público, que tu falaste, é a parte também do poder público, eu acho. Como o poder público pode ajudar para que isso aconteça, para que quando vem alguém de fora no município, pergunte para uma criança na rua, onde é que fica tal propriedade, eu quero conhecer aqui, ouvir falar, como é que o município pode administrar isso? Esse é um processo orgânico, tá, pessoal? Vamos pegar o exemplo muito bem sucedido de Gramado, né? Hoje, o atendente da loja, o garçom, né, o guarda de trânsito, o bombeiro do posto de gasolina, né, todas essas pessoas, elas têm uma instrução técnica, né, de entender a relevância que aquilo devolve para o município, né? É um conjunto de informações e treinamento, preparação cognitiva, inclusive, né, para que esse povo todo entenda o que nós estamos falando. É um trabalho difícil, é um trabalho complexo. Eu quero citar uma outra experiência que eu também tive, né, fui num restaurante típico aí, eu estava em Santa Catarina, para conhecer, que tinha me sinalizado. Bom, a estupidez do garçom, né, foi tão forte, né, que a minha esposa disse, eu estou levantando, estou saindo, eu não fico aqui dentro. Como é que um profissional desses não entende que ele está na frente de uma estratégia de turismo relevante, que é a operação onde ele está trabalhando? Então, isso é risco, isso é ameaça. Todos têm que entender a vantagem. E como é que a gente faz para essa massa de pessoas, né, que são a comunidade como um todo, se engaje nesse processo? Aí, como tu disseste, é uma questão de política pública, né, de projeto de política pública, é um projeto de política pública bem consistente que tem que fazer na base da comunicação, do treinamento, na base, né,
principalmente da comunicação do que o município quer, por que ele quer, da onde ele vai, aonde, que resultados isso vai trazer. É uma peça de comunicação e de marketing importante. Cidadão, se o senhor ajudar a não botar lixo na rua, aqui na cidade, se o senhor orientar bem as pessoas e tal, o senhor está gerando renda, está gerando economia para o município, está gerando desenvolvimento. Ele tem que ter todo um arcabouço técnico de argumentação, e isso tem que chegar, né, na comunidade. Isso tem que entrar para dentro da comunidade. E aí são vários métodos, workshops, né, feiras, que tu faz uma feira lá no centro, com várias atividades, e aí com essa feira tu vai permanentemente conversando com os empresários. Eu já vi uma cidade fazer isso, funciona bem. Quer dizer, cada município tem uma estratégia de política pública para regimentar toda essa força comunitária, né, para entender, né, o que nós estamos falando, e o que está se fazendo lá. Esse cidadão obrigatoriamente está inserido, né? Não é a prefeitura quer fazer um turismo, não tem nada a ver com isso. Não, é para ti também. É para ti, cidadão, que vai ser beneficiado com esse processo, né? Vocês imaginem Gramado, que gera de emprego. Eu tive agora no Paranhana, eles estão treinando pessoas em Três Coroas e Igrejinha, né, para atender a demanda da gastronomia lá em Gramado, porque não tem gente lá. Não tem mais, não tem mão de obra, é lá em pleno emprego. As pessoas sabem disso, elas reconhecem, isso é um valor, é uma potência, né? Agora, para chegar nisso, é um longo caminho. Tem que ter muito investimento, tem que ter muita tecnologia, tem que ter muito amparo técnico. Os empresários, eles são as estruturas, digamos, os vértices estruturais que vão permitir, né, que esse turismo se enraize na cidade. Conversando, treinando os seus profissionais, né? Imagina abrir uma loja legal, né, num determinado... São Sebastião do Caí abre uma loja legal, ali num ponto interessante e tal. O empresário tem que chamar todo mundo e catequizar os caras. Então é todo um processo de catequização, né? E o Sebrae ajuda, nós temos vários workshops, né? Nós temos várias dinâmicas, nós temos seminários, né, que a gente vai envolvendo a comunidade como um todo, para que esse seja um processo realmente sustentável dentro daquela região. Certo. Eu vejo o Vale da Felicidade um grande potencial, pela proximidade da Grande Porto Alegre, e nós temos duas rotas, a rota da esquerda do Rio Caí e a rota da direita do Rio Caí. E essas duas rotas, elas podem ser integradas, e eu vejo um grande potencial, mas colocando sempre em conjunto com outros municípios. Como o Pedro Ivo colocou, nós todos somos municípios pequenos, nós temos só dois grandes, maiores municípios, que é Montenegro, que é do lado de cá do Rio, que vamos dizer assim, é a BR-470, que é um potencial fantástico de turismo, mas ele tem que ser pensado em conjunto. É isso aí, é exatamente assim. E mais, ele tem que ser pensado em conjunto, porque as estratégias têm que ser conjuntas, uma conectada na outra. E pensar, e a construção, digamos assim, dos anteparos turísticos, eles têm que estar afinados com uma ideia do Vale da Felicidade, né? A logomarca, né? As características, né, da região. Isso tem que ter muito material disponível em todos os municípios, porque aí tu está conectado, aí tu está falando em Vale da Felicidade, tu está falando em Tupandi, não está falando em Feliz, não, tu está falando em Vale da Felicidade, né, tu está falando, tem essa comunicação de marketing, de uma marca só, de um nome só, de uma, né, da comunicação dos roteiros, da sinalização, tem que ter muita sinalização, uma boa estrada, né? Eu costumo dar o exemplo, por exemplo, de um potencial gigantesco que tem de turismo ali na região do Maquiné, né, da 101, quem vai para Torres ali, aquela região, todos aqueles morros do lado ali, que é fantástico ali, gente. Vocês imaginem o que tem de cascata, o que tem... Mas o que falta? Estrutura. Ninguém mais, pessoal. Eu me lembro assim, quando era jovem, né, o meu turismo era uma mochila nas costas, e quanto mais trabalho eu passava, melhor era, né? Botava barraca no meio do lodo, tomava banho de rio, era uma coisa. Isso não existe mais. Isso acabou. Essa geração que está aí, ela não quer entrar em estrada de chão, né? Começa por aí. Ela quer conforto.
ela quer uma experiência confortável. E como é que a gente vai investir em experiência confortável para atrair esse turista? Isso é uma coisa desafiadora, né? Mas tem que ser feito, né? Nós não podemos imaginar que abrimos um barzinho ali com os banquinhos ali fora, com uma paisagem bonita, vai atrair turismo. Não é só isso. E o que tem mais por trás, né? Quais são as experiências de fato que ele vai trazer? Até pode ser, mas aí tu tem um atrativo importante, que é uma comida, uma gastronomia maravilhosa que só o cara sabe fazer, né? Como eu entrei numa peixaria na beira lá da 101, ali perto de Garopaba, era um toco de madeira que ele sentava em cima, mas o peixe que o cara faz é algo assim excepcional. Então tem diversas modalidades de turismo que pode ser atrativo, mas tem que ter esses ganchos de experiências, né, para trazer o turista de fato. Ele não vai entrar em estrada de chão, ele não vai desbravar mato, ele não vai para chegar na cachoeira, ele não vai ter que ter o roteiro, tem que ter gente instruída, tem que ter as pessoas, né, os monitores, tem que ter código de segurança, tem que ter tudo que exige dentro de uma plataforma, porque as pessoas não querem mais aventurar dessa forma, né? Marco, eu gostaria de passar o resto da tarde conversando contigo e aprendendo sobre turismo, usar um pouco bastante dessa tua experiência, mas infelizmente o nosso tempo terminou. Agradeço de novo, eu acho que nós teremos, de repente conseguimos marcar uma outra oportunidade, né, ainda esse ano, e continuamos essa nossa conversa, pode ser? Pode, estou sempre à disposição. Muito obrigado, né, pela oportunidade, né? Para mim foi uma honra estar participando do programa. Isso é obrigação, né, minha, do Sebrae, estar sempre disponível para os nossos meios de comunicação aqui da região e principalmente sempre com a finalidade de estar informando, de estar colaborando, de estar acelerando o processo de desenvolvimento local. Contem sempre comigo e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marco. Obrigado, Marco. Obrigado aos patrocinadores do nosso programa. A honra foi toda nossa, Marco. E não se esqueça, pessoal, vamos colocar São José do Sul no mapa.